Capítulo 17. E os filisteus foram reunir seus acampamentos para a guerra. Quando se haviam reunido em Socó, que pertence a Judá, então passaram a acampar-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Quanto a Saul e aos homens de Israel, reuniram-se e passaram a acampar-se na baixada de Elá, e foram pôr-se em formação de batalha para enfrentar os filisteus. E os filisteus estavam parados no monte deste lado, e os israelitas estavam parados no monte daquele lado, com o vale entre eles. E começou a sair do acampamento dos filisteus um campeão, cujo nome era Golias, de Gate, tendo a altura de 6 côvados e 1 palmo. E havia na sua cabeça um capacete de cobre, e ele estava vestido de uma cota de malha, de escamas imbricadas, e o peso da cota de malha era de 5.000 siclos de cobre. E havia grevas de cobre acima dos seus pés e um dardo de cobre entre os seus ombros. E a haste de madeira da sua lança era como o cilindro dos tecelões, e a lâmina da sua lança era de 600 siclos de ferro, e o carregador do escudo grande marchava na frente dele. Então ficou parado e começou a chamar as fileiras combatentes de Israel e a dizer-lhes: Por que saís para vos pordes em formação de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos pertencentes a Saul? Escolhei para vós um homem e desça ele a mim. Se ele puder lutar comigo e deveras me golpear, então teremos de ser vossos servos. Mas se eu mesmo puder com ele e deveras o golpear, então vós tereis de tornar-vos servos nossos e tereis de servir-nos. E o filisteu prosseguiu, dizendo: Eu mesmo escarneço das fileiras combatentes de Israel no dia de hoje. Dai-me um homem e lutemos entre nós. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, então ficaram aterrorizados e com muito medo. Ora, Davi era filho deste Efratita de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. E este tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, o homem já era velho entre os homens. E os 3 filhos mais velhos de Jessé passaram a ir. Foram seguir Saul à guerra. E os nomes dos seus 3 filhos que foram à guerra eram Eliabe, o primogênito, e seu segundo filho, Abinadab, e o terceiro, Samá. E Davi era o mais moço, e os 3 mais velhos é que foram seguir Saul. E Davi ia e então retornava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E o filisteu avançava de manhã cedo e à noitinha, e tomava a sua posição por 40 dias. Então Jessé disse a Davi, seu filho: Por favor, leva a teus irmãos este efa de grãos torrados e estes 10 pães, e carrega-os depressa ao acampamento a teus irmãos. E estas 10 porções de leite deves levar ao chefe dos 1000. Também deves tomar nota do bem-estar de teus próprios irmãos, e deves trazer deles algum sinal. No ínterim, tanto Saul como eles, e todos os outros homens de Israel, estavam na baixada de Elá, lutando contra os filisteus. Concordemente, Davi levantou-se de manhã cedo, e deixou as ovelhas com o guarda, e carregou-se e foi, assim como Jessé lhe ordenara. Quando chegou ao arraial, saíam as forças militares à linha de batalha, e levantavam um grito de batalha. E tanto Israel como os filisteus começaram a pôr em formação, fileira combatente para enfrentar fileira combatente. Davi deixou imediatamente a bagagem aos cuidados do guarda da bagagem e foi correndo até a linha de batalha. E ao chegar, começou a perguntar pelo bem-estar de seus irmãos. Enquanto falava com eles, ora, eis que subia o campeão, cujo nome era Golias, filisteu de Gate, das fileiras combatentes dos filisteus, e começou a falar as mesmas palavras de antes, e Davi chegou a escutá-las. Quanto a todos os homens de Israel, vendo eles o homem, ora, fugiam por causa dele e tinham muito medo. E os homens de Israel começaram a dizer: Vistes este homem que está subindo? Pois é para escarnecer de Israel que ele está subindo. E tem de dar-se que, ao homem que o golpear, o rei enriquecerá com grandes riquezas, e dar-lhe-á sua própria filha, e libertará a casa de seu pai em Israel. E Davi começou a dizer aos homens parados perto dele:
Que se fará ao homem que golpear aquele filisteu lá e realmente tirar o vitupério de cima de Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso que vem a escarnecer das fileiras combatentes do Deus vivente? Então o povo disse-lhe as mesmas palavras de antes, dizendo, assim se fará ao homem que o golpear. E Eliabe, seu irmão mais velho, estava ouvindo quando ele falou aos homens. E acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, de modo que disse, por que é que desceste? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas lá no ermo? Eu mesmo conheço muito bem a tua presunção e a ruindade do teu coração, pois desceste com o fim de ver a batalha. A isso Davi disse, que fiz agora? Não foi apenas uma palavra? Com isso voltou-se dele para outra pessoa e foi dizer as mesmas palavras como antes. E o povo, por sua vez, dava-lhe a mesma resposta de antes. Assim, as palavras faladas por Davi começaram a ser ouvidas, e foram comunicá-las a Saul. Em vista disso, mandou trazê-lo. E Davi passou a dizer a Saul, não sucumba o coração de nenhum homem dentro dele. O próprio servo teu irá e realmente lutará com este filisteu. Saul, porém, disse a Davi, não podes ir contra este filisteu para lutar com ele, pois és apenas um rapaz, e ele é homem de guerra desde a sua meninice. E Davi prosseguiu, dizendo a Saul, teu servo tornou-se pastor de seu pai entre o rebanho, e chegou um leão, e também um urso, e cada um levou embora um ovídio da grei. E eu saí atrás dele e o golpeei, e o livrei da sua boca. Quando começou a se levantar contra mim, agarrei-o pela sua barba e o golpeei, e o entreguei à morte. Tanto ao leão como ao urso teu servo golpeou, e este filisteu incircunciso terá de tornar-se como um deles, pois escarneceu das fileiras combatentes do Deus vivente. Davi acrescentou então, Jeová, que me livrou da pata do leão e da pata do urso, ele é quem me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai, e que o próprio Jeová mostre estar contigo. Então Saul foi vestir Davi com as suas vestes e pôs-lhe na cabeça um capacete de cobre, vestindo-o depois com uma cota de malha. Davi cingiu-se então da sua espada sobre as suas vestes e pôs-se a ir, mas não pôde, porque não os tinha experimentado. Finalmente, Davi disse a Saul, não posso ir nestas coisas, pois não as experimentei. De modo que Davi as tirou de si. E ele passou a tomar seu bastão na mão e a escolher para si 5 das pedras mais lisas do vale da torrente e a pô-las na sua sacola de pastor, que lhe servia de receptáculo, e ele tinha sua funda na mão. E começou a aproximar-se do filisteu. E o filisteu começou a vir andando, chegando-se cada vez mais a Davi. E o homem que carregava o escudo grande estava na sua frente. Ora, quando o filisteu olhou e viu Davi, começou a desprezá-lo, porque mostrava ser rapaz e ruivo, de bela aparência. Portanto, o filisteu disse a Davi, sou eu algum cão que vens a mim com bordões? Com isso, o filisteu invocou o mal sobre Davi por meio dos seus deuses. E o filisteu prosseguiu, dizendo a Davi, vem a mim, e eu hei de dar a tua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, por sua vez, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, e com lança, e com dardo, mas eu chego a ti com o nome de Jeová dos exércitos, o Deus das fileiras combatentes de Israel, de quem escarneceste. No dia de hoje, Jeová te entregará na minha mão, e hei de golpear-te e tirar-te a cabeça de cima de ti. E neste dia hei de dar os cadáveres do acampamento dos filisteus às aves dos céus e aos animais selváticos da terra. E pessoas de toda a terra saberão que existe um Deus que pertence a Israel. E toda esta congregação saberá que não é nem com espada nem com lança que Jeová salva, porque a Jeová pertence a batalha, e ele terá de entregar-vos na nossa mão. E sucedeu que o filisteu se levantou, e ele vinha e se chegava cada vez mais para enfrentar a Davi. E Davi começou a apressar-se e a correr para a linha de batalha, a fim de enfrentar o filisteu. Davi meteu então a mão na sua sacola
e tirou dali uma pedra e a atirou com a funda, atingindo assim o filisteu na sua testa, e a pedra penetrou-lhe na testa, e ele foi cair com a sua face por terra. Portanto, Davi, com uma funda e uma pedra, mostrou ser mais forte do que o filisteu, e golpeou o filisteu e o entregou à morte. E não havia espada na mão de Davi. E Davi seguiu correndo e pôs-se de pé sobre o filisteu. Tomou então a espada dele e puxou-a da sua bainha e entregou-o definitivamente à morte, decepando-lhe a cabeça com ela. E os filisteus estavam vendo que seu poderoso tinha morrido e puseram-se em fuga. Nisso se levantaram os homens de Israel e de Judá e irromperam em gritos, e foram no encalço dos filisteus até o vale e até os portões de Ecrom. E os mortalmente feridos dos filisteus caíam no caminho, desde Saaraim, tanto até Gate como até Ecrom. Os filhos de Israel retornaram depois de terem encarniçadamente perseguido os filisteus e foram rapinar os seus acampamentos. Davi tomou então a cabeça do filisteu e a levou a Jerusalém, e as armas dele pôs na sua tenda. Ora, no momento em que Saul viu Davi sair ao encontro do filisteu, ele disse a Abner, chefe do exército: Filho de quem é o rapaz, Abner? A isso Abner disse: Pela vida da tua alma, ó rei, eu realmente não sei. De modo que o rei disse: Indaga de quem é filho o mancebo. Por conseguinte, assim que Davi retornou de golpear o filisteu, Abner passou a tomá-lo e a levá-lo perante Saul, tendo ele a cabeça do filisteu na mão. Saul disse-lhe então: Filho de quem és, rapaz? A que Davi disse: Filho de teu servo Jessé, o belemita.